Vamos lá então. Falamos um pouco já sobre menopausa, né? Então repara que é uma data, é um dia. Menopausa é a última menstruação, é o último dia da menstruação. Então tem uma hora para acontecer. Só que a gente sabe disso só quando tá um ano sem menstruar. Então demora um pouquinho para chegar esse diagnóstico. Só que nesse demorar um pouquinho, ou bastante, porque é um ano, a gente tem que pensar que a paciente já está no climatério. E aí tem toda a oscilação que ela vai te relatar com toda certeza. Se não relatar, você vai perguntar. Então, aquela ansiedade, dorme mal, sintomas vasomotores, calorão e por aí vai. Como nós já vimos, marcador importante, redução de estradiol, elevação de FSH, então nós temos uma queda dessa atividade reprodutora. Como nós vimos já também, mulher nasce com número finito de ovários. Então, por conta disso, eles vão sendo recrutados a cada mês. Chega uma hora que acaba. Essa é a verdade. E essa menopausa, ela pode ser espontânea, natural, fato, né? Ou também, no caso, a gente tem aqui, ó, essa faixa etária, que em média, tá? 45, 55 anos, mas tem grande oscilação. Algumas para mais, outras para menos. Então, tem questões genéticas aqui envolvidas também em relação a essa data. Ou uma questão latrogênica, então, existiu uma remoção cirúrgica e algumas pacientes, então, entrarão nessa questão. Tem paciente que fez tratamento quimioterápico, então, por conta disso, é mais comum que tenha também essa oscilação, essa alteração, tá? Então, cada caso é um caso realmente. E, por conta disso, temos, então, esse período onde existe menopausa que é mais precoce, abaixo de 40 anos, e um pouquinho mais tardia, acima de 55 anos. Aqui no Brasil, ó, nós temos, então, faixa etária para o médio ali de 47 anos. América Latina, mas em média, né? Até porque é muito individual, então pode ser um pouco mais ou pode ser um pouco menos também. E vejam que nós teremos muitas pacientes que estarão enquadradas na menopausa até 2030, muitas pacientes. Então, mais uma vez, é um foco bom de atuação nutricional, é um bom nicho de atendimento. Trabalhar com pacientes idosos, pacientes na pós-menopausa, porque vai ter muita gente assim. E perceba, esse público, ele tem muita alteração, né? Não é só composição corporal, não é só gordurinha, 5 quilinhos eu queria. É muito além disso. Então, como nós já vimos, vou passar rapidinho aqui, ó, para dar tempo pra gente, mas repara que o ponto principal é essa elevação de FSH e a redução de estradiol que existe na pós-menopausa. Então, teremos o momento do climatério, que é um pouquinho antes da menopausa, um pouquinho depois. É o momento de transição. Então, um momento que não é só uma transição, uma questão de fertilidade, mas uma questão de vários aspectos. A paciente fica com vários tipos de alterações que vocês verão aqui ao longo da aula. Então, o climatério é esse momento, é esse período aqui que tem essa oscilação e aqui que acontecem vários tipos de alterações, de prejuízos que são reais, né? Pois bem, então, o que acontece é que nós temos ao longo da vida menstrual uma redução desses folículos e, consequentemente, chega uma hora que eles vão acabando cada vez mais e aí começa a irregularidade menstrual. Então, esse é a primeira queixa da paciente. Ela nem tem sintoma, nenhum ainda. Então, o que ela tem inicialmente é irregularidade menstrual. Sem sintoma vasomotor, sem alteração em ansiedade muitas vezes, é uma alteração menstrual e cada vez mais isso vai postergando até chegar então à última menstruação. Repara que nós temos aqui essa alteração, a chegada da menopausa depende muito de vários tipos de fatores, genéticos muito importante, fato, hormonal também e ambiental. Então a gente pode pensar o quanto que o ambiente influencia também nessa questão. Mas, para a gente o mais importante mesmo é saber isso daqui, ó, que existem vários fatores associados então com essa chegada da menopausa. E aí, o que acontece é que existe um envelhecimento hipotalâmico. Lembra do GNRH? Ele fica mais desincronizado, uma pulsatibilidade mais alterada. E por conta disso, ó, altera pico de LH. Não tem uma chance tão grande em ovulação.
Como nós já vimos também, existe uma alteração em FSH. Existe uma elevação de FSH. Por quê? Eu tenho uma redução de folículo. Se eu tenho menos folículo, eu tenho menos inibina B, eu aumento o FSH e, consequentemente, esse FSH também estará, então, cada vez mais potencializando o processo de maturação folicular. E quanto mais acontece, mais eu tenho redução, então, dos folículos. Então, essa paciente aqui tem uma oscilação em FSH, também em LH e em estradiol especialmente. Então, existe uma grande alteração, uma redução de estradiol e também de antimileriano nessa paciente. E o problema principal que a gente encontra, então, é essa alteração em estrogênio, mas reparem que também existe alguns fatores genéticos atrelados a essa chegada da menopausa. Qual que é o ponto? A mãe dessa mulher, por exemplo, tem uma data da última menstruação. Então, a chance dessa paciente também ter algo semelhante é possível. Nós temos alguns envolvimentos nesse gene, nesse cromossomo envolvido. Não é que tem que avaliar, que tem que fazer teste genético, nada disso, né? Mas a questão é, temos associação que é genética e por isso que é importante perguntar. Quando que a sua mãe entrou na menopausa? Sabe me dizer? É um dado importante. Agora, a questão de avaliação genética mesmo, do teste genético, para esse caso, não faz muito sentido. Pergunta que está mais suficiente, né? Bom, então nós temos uma redução de estradiol, existe, consequentemente, uma elevação de FSH, e aí, por conta disso, essa paciente tem uma desregulação hormonal que é esperada, que é necessária, que acontece ao longo desse período. E para a gente, um dos pontos que assim mais são prejudiciais é essa redução de estradiol. Então, cada vez mais tem uma redução que é expressiva do estradiol produzido. Então, esse é um ambiente que reduz estradiol e é essa alteração que causa sintoma vasomotor, que causa ansiedade, causa aumento de gordura também, visceral. Então, todos os pontos atrelados à menopausa é por conta, especialmente, redução de estradiol. Então, ele começa a cair, todos os sintomas são por conta dessa redução de estradiol. Como nós já vimos, então tem uma grande oscilação desses hormônios, comparando com a fase do ciclo menstrual, então existe uma grande alteração. E nesse caso, como nós comentamos já também, existe então uma testosterona que não é mais então ovariana, ela é só de conversão periférica. Então a paciente, ela tem não é que tem uma grande redução, mas tem uma falta de testo ovariana, ela ficará só apenas da conversão periférica e no caso, o mais circulante vai ser a estrona e não o estradiol. Então essa paciente também tem um prejuízo a mais porque cai estradiol, que é mais metabolicamente ativo, e aumenta a estrona, que é menos metabolicamente ativo. Então, por conta disso, ela tem mais sintomas envolvendo aí a menopausa, que são esses. Todos esses. Esse que é o problema. Então, são alterações na pele. Então, pele fica mais ressecada, cabelo caindo, ela reclama disso, mais rugas presentes. A paciente tem alteração óssea, que é muito comum. Então, osteopenia, osteoporose. A paciente tem mais chance de queda, de quebra, o que é péssimo. Tem alteração muscular também, infelizmente. Então, menos chance de hipertrofia muscular, mais difícil é para hipertrofia muscular. Alterações vasomotores, calorões, sintomas não só de calorão, mas também de ter uma chance maior de episódios cardiovasculares. AVC, infarto, infelizmente é verdade. Alterações metabólicas, como todas essas, alteração em colesterol, glicemia e entre outros fatores, assim como alterações genito-urinárias também, redução de libido, mais secura vaginal, redução dessa ação que é importante para a mulher, assim como também a ação neural, ou seja, mais depressão, mais ansiedade. Então, tem muita alteração, não é tão simples assim. Muito difícil ser mulher. Olha quanta alteração que nós temos aqui. Né? Então, não é tão simples assim, não é tão fácil. É um momento que é muito importante, que não é tão simples assim, que merece total atenção. Esses fatores,
eles são ainda mais agressivos pensando numa chance maior de menopausa. Então, para paciente que fuma, por exemplo, que dá para a gente pensar numa retirada, né, nesse fator, seria importante, com toda a certeza. Então, a paciente vai ter esses sintomas, que é algo fisiológico, que é comum, que é esperado, e por conta disso, mais chance de aumento de peso corporal, maior chance de alterações vasomotoras, cognitivas, dor de cabeça, enxaqueca, redução do desejo sexual. A paciente também tem mais chances de alterações genitárias, então, mais assim, urgência miccional, a paciente não segura o xixi muitas vezes, tem mais infecção urinária, mais chance de alteração em pele, em cabelo, elasticidade do cabelo, da pele, ganho de peso muito mais comum e também alteração muscular. Então, mais um trabalho, que está ali embaixo, a referência para que vocês vejam, que traz para a gente essas alterações. Então, claro que a gente tem que pensar em tratamento para esses pontos, que são os fatores mais fundamentais. No caso aqui, a gente vai apresentar esses pontos, esses sintomas, que são bem frequentes, como nós comentamos já. Então, vamos verificar qual que a paciente apresenta para pensar em tratamento que é mais direcionado. Então, vejam que o mais comum são as ondas de calor, o calorão que a paciente sente. Os noturnos são ainda mais frequentes. Não vou te falar que existe alguma dieta, algum suplemento para tal, de modo isolado. Infelizmente não tem. A gente vai encontrar assim, olha, tem a soja, tem a isoflavona, não é? Que é o análogo ao estradiol, que pode ter um benefíciozinho, mas é inho mesmo, bem pequeno. Então, seria importante pensar, até mesmo encaminhar para um médico para verificar se existe uma necessidade de reposição hormonal para conseguir adaptar melhor. Não dá para pensar só em alimentação quando a paciente tem muitos sintomas assim. Então, saibam que são os mais frequentes, mas que nem sempre assim é tão fácil de corrigir só com alimentação. Muito comum alteração, pensando em ansiedade, depressão, alteração neurológica dessa paciente. Então, por isso que é importante pensar também nesse encaminhamento, talvez para um psiquiatra, para um terapeuta, um psicólogo, para conseguir acompanhar junto, porque a oscilação vai existir. Irritabilidade, insônia, o que é muito comum, né? E são os relatos mais comuns aí dessa paciente na pós-menopausa.